europeu. Agora partimos para a Europa Centro-Oriental, ok? Para ficar mais fácil, a gente vai dividir esses países em países da Europa Oriental, países da Europa Central e países da Europa Balcânica, ok? Mas o que a gente precisa entender sobre esses países, todos dessa região? Que esses países, nos últimos 30 anos, vêm passando por grandes mudanças, por uma verdadeira transição na economia, tá? Porque a maioria deles estavam dentro dos blocos socialistas, seja da União Soviética ou seja dentro da Iugoslávia, tá? Então, esses países vêm passando por mudanças econômicas e também políticas, ok? Para começar, nós vamos falar sobre os países da Europa Oriental, os países que estão mais a leste no continente europeu. Começando pela Rússia, que é o maior país da Europa Oriental e que, como a gente lembra, a Rússia tem duas partes, uma parte lá na Ásia e uma parte na Europa. Só que a gente vai nos dedicar à parte europeia da Rússia, porque é nessa parte que a gente tem a concentração tanto industrial quanto econômica do país, tá? A industrialização na Rússia explodiu, cresceu, começou de fato com força a partir dos anos 1930, quando o país já era União Soviética, começou-se a investir bastante nas indústrias de base, metalurgia, energia e siderurgia, ou seja, indústrias ligadas à geração de energia e a produção e transformação de recursos minerais como ferro, o aço, cobre e por aí vai, fundamentais para as outras ramos industriais, ok? Continuando. Essa industrialização russa foi possível muito por conta da grande quantidade de recursos naturais existentes no país, desde recursos minerais, como ferro, zinco, cobre, e recursos naturais, como o petróleo e o gás natural. Ok? Os grandes investimentos também, seja em ferrovias, rodovias, portos, usinas elétricas, hidrelétricas e termoelétricas, foram fundamentais para o desenvolvimento da indústria russa. Tá? O setor nuclear russo também é muito importante, por conta até das grandes reservas de combustível radioativo que o país tem, como tórrio, urânio, tá? Mas desde o acidente nuclear lá de Chernobyl em 1986, quando ainda era a União Soviética, os russos não investiram bastante em novas usinas hidrelétricas ou usinas nucleares, tá? Então o setor está meio parado aí. Quanto às indústrias que mais se destacam na Rússia, a gente tem a metalurgia e a siderúrgica, a gente já falou. A gente tem também a indústria têxtil, a petroquímica, a de máquinas e a automobilística, junto com a naval e a aeroespacial. Ainda sobre a Rússia, nós temos que lembrar que a agricultura, a atividade agrícola na Rússia é muito difícil por conta do seu clima. O clima gelado, principalmente nas regiões mais ao norte do país. Já nas partes mais ao sul, a gente tem vários produtos agropecuários, como trigo, cevada, milho, criação de rebanhos como ovinos, bovinos e suínos, mas não é suficiente para atender toda a população do país. Por isso, os russos acabam precisando importar muitos alimentos de outros lugares. O comércio exterior é o grande trunfo da Rússia, pois é a partir dele que o país consegue melhorar sua balança comercial, principalmente exportando petróleo e gás natural para países da Europa e também para a China. A Ucrânia é um país que tem um parque industrial bem mais tímido se a gente comparar com o parque industrial russo, e
mas que tem também bastante recursos naturais, como carvão mineral, ferro e o petróleo. As suas indústrias de mais destaque, as mecânicas e as químicas, estão próximas às cidades como Kiev, que é a capital do país, e Kharkov. Por outro lado, a agricultura ucraniana é muito avançada, até pelo fato de que mais da metade do país seja coberto pelo solo mais fértil do mundo, a Terra Negra, ou Chernozion, que é responsável pelo cultivo de cevada, trigo, centeio, batatas, beterrabas, que, além de abastecer o mercado interno, é uma importante fonte de renda para o país, uma vez que eles exportam esses alimentos tanto para países como a Rússia e países também da Europa. O turismo vem crescendo bastante no país também, principalmente nas áreas ali próximo ao litoral, no Mar Morto, ou no Mar Negro, perdão, e também em lugares como a cidade abandonada de Pripyat, que era uma das cidades ali na área que foi afetada pelo acidente da usina nuclear de Chernobyl lá em 1986. Ok? Outros países da Europa Oriental. Belarus ou Bielorrússia é um país que possui sua economia dominada pelo setor de comércios e serviços e pela indústria, principalmente de refino de petróleo vindo da Rússia, próximos à capital do país, Minsk. A Moldávia é um país que é muito agrícola, que se destaca pela produção de uvas, tabaco e óleo de rosa. O país possui características culturais muito parecidas com as dos romenos, que estão logo ali perto. Temos o Azerbaijão, um país que é rico em reservas de petróleo e gás natural ali no Mar Negro. Suas indústrias são ligadas à exploração do petróleo, concentradas na região de Baku, que é a capital do país. Temos também a Armênia, um país que possui uma forte indústria metalúrgica, concentrada ali próximo à sua capital, Erevan. Ou Yerevan, vocês podem encontrar o nome da cidade dessas duas formas. A economia armênia, ela depende muito de recursos que armênios que moram em países como Rússia e Alemanha mandam para suas famílias dentro do território da Armênia. Outro país ali da Europa Oriental é a Geórgia, que é um país que tem graves problemas separatistas internos, onde a gente pode destacar grupos que querem que o país se una à Rússia e grupos que querem permanecer independentes. A economia georgiana, a gente tem uma agricultura que emprega grande parte da população, além de sua indústria, que nos últimos anos vem ganhando força, principalmente por conta de suas reservas de recursos naturais, como manganês, cobre, petróleo e o carvão mineral. Nós ficamos por aqui com a Europa Oriental. Até o próximo vídeo falando sobre os países da Europa Central. Tchau!